que volte o bom Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento. Queremos te agradecer e pedir a misericórdia e a graça do Senhor. E eu peço a Deus, recebe, ó Deus, esses recursos trazidos na tua casa e dá sabedoria à liderança do teu povo para administrá-los com sabedoria num tempo como esse, em que sabedoria é tão necessário. E abençoa, Deus, para que não falte recurso e trabalho a todo o teu povo, sustenta o teu povo e fortalece as famílias do teu povo e dê sabedoria sobrenatural para a igreja, para que possa ser serva de Deus e trabalhar no mundo onde as oportunidades ainda existem e elas estão aí, ó Deus, para serem descobertas por servos de Deus que oram e buscam a tua presença. Fortalece a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Graça e paz. Enquanto eu me preparo aqui para compartilhar a palavra de Deus, falei da Epístola de Paulo aos Efésios, convido você a abrir nela, capítulo 1, verso 3, um versículo apenas hoje, a exposição bíblica, mas pretendemos falar a partir desse tema de Efésios, capítulo 1, verso 3, fazer uma exposição ampliada das Sagradas Escrituras. Às vezes, meus irmãos, eu vou pegar esse lencinho aqui e vou passar no rosto. Não estou suando, o clima está agradável, mas como a gente está com janelas e portas abertas do templo, tem uns mosquitinhos aqui que eles miraram em mim, acho que apaixonaram aqui, e aí eles vêm aqui de vez em quando, e na transmissão às vezes você não entende, né? Então é só isso que eu quero explicar para você, né? Nós temos que deixar todas as portas abertas e isso faz parte. E isso está muito melhor do que um ano quando a gente chegou na igreja, eu acho que o Eusébio lembra, né? Logo que a gente chegou nesse espaço, ainda na capela, né? Quando deu a época dos besouros. Você lembra quando deu a época dos besouros? Então a gente estava ministrando a palavra, tinha uma frequência grande deles participando dos trabalhos. Né? Você tinha que ficar assim às vezes. Então, meus irmãos, faz parte também do contexto do clima e também da época do ano. Então, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, texto da Sagrada Escritura, para a nossa reflexão e entendimento à luz da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. O texto da palavra diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade e a Tua Palavra fala conosco. Eu peço a Deus que o Senhor, ó Deus, aplique essa palavra na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e que o Senhor fale conosco, traga sobre nós a luz da Tua presença, a Tua graça, e que, em nome de Jesus, o Senhor venha ao nosso favor, ao nosso encontro, falando as necessidades do Teu povo. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, na data de hoje, nós estaríamos finalizando uma conferência que estava no nosso calendário, nós tínhamos divulgado e trabalhado a partir dela. Era uma conferência especial de família, né, casais e família. Essa conferência, ela tinha um preletor definido, reverendo Edson de Souza Vieira, que foi pastor da Igreja Presbiteriana Central em Cuiabá, e antes disso ele foi pastor na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e também na Igreja Nazareno Central de Campinas, igreja onde ele retornou e está atualmente como um dos pastores daquela grande equipe pastoral, uma igreja que tem na casa dos milhares de membros, para sintetizar bastante. Reverendo Edson não pôde estar conosco, gravou uma mensagem especial, e essa mensagem está disponibilizada nos recursos da rede social da nossa igreja, aonde uma das mensagens que ele ministraria, ele gravou e mandou especialmente para nós essa gravação, falando sobre 3 características ligadas a uma união
E aí ele falou sobre respeito, responsabilidade e religião. Por que eu sei assim de cor? Porque eu já tive o privilégio de ouvir o reverendo Edson ministrar algumas vezes, e porque essa mensagem foi a mensagem do meu próprio casamento, difícil de me esquecer, né? Mensagem muito oportuna e especial. Então, meus irmãos amados, nós também compartilhamos não só a mensagem do reverendo Edson, mas também uma mensagem de uma pregadora chamada Edmeia Williams, que é uma pregadora anglicana, que ela é filha de pai inglês com a sua mãe portuguesa. E Edmeia Williams tem uma história toda especial e ela desenvolve um trabalho missionário que é referência na área dela, no Morro Maria e Marta, no Morro Dona Marta, e o projeto chama Maria e Marta. E tem uma mensagem da Edmeia Williams, que é pregadora, autodidata, muito estudiosa, e essa mensagem é sobre a necessidade de oração pelos filhos. Então, um dos temas ligado à família, a oração pelos filhos. Nós também separamos uma mensagem de um pastor, que não é da nossa tradição, mas que é um pregador que eu tenho ouvido alguma das suas mensagens e gostado muito, exposições bíblicas com fidelidade, Luciano Subirá. E ele fala sobre fé e família, tem uma mensagem compartilhada, disponibilizada, recursos. E além disso, nós separamos uma mensagem especial do reverendo Hernandes Dias Lopes, que fala sobre um milagre na família. E você tem também essa mensagem. Todas essas mensagens, elas visam munir várias áreas sobre o contexto da família. E eu gostaria de compartilhar uma delas hoje aqui ao seu coração, você que está assistindo a transmissão e está presencialmente no culto, para também falar sobre família. Mas eu queria falar sobre família numa outra perspectiva. Eu queria que você refletisse que a família na terra é reflexo da família no céu. E eu agradeço ao reverendo Jaziel Botelho pelo privilégio de ter sido revisor de um material que vai ser publicado, aonde ele escreve sobre o DNA da família, e eu ali também encontrei algumas menções a esse tema muito interessantes. Então eu queria que você orasse comigo mais uma vez e refletisse à luz desse texto da Epístola de Paulo aos Efésios sobre esse tema que acabei de anunciar. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse momento e nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E nós pedimos a Deus que o Senhor fale ao coração do teu povo e que o Senhor manifeste sobre nós a tua graça e que o Espírito do Senhor venha ao nosso encontro. Coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de todos os meus irmãos na fé e peço a Deus que o Senhor possa falar aos nossos corações em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu pensava sobre um tema que eu ia ministrar hoje, sobre família, e ao pensar sobre esse tema, eu pensei sobre a minha própria família, o núcleo familiar, minha esposa, minha filha. E quando estava pensando na mensagem, um pensamento veio fortemente ao meu coração, na verdade uma lembrança. E a lembrança que veio fortemente eu orei pela minha família. A minha família foi uma resposta de Deus graciosa a orações que eu fiz quando eu era jovem. Eu orei para ter a esposa que hoje eu tenho. E eu orei, já casado, para ter a filha que hoje eu tenho. Então, meus irmãos, o que veio fortemente ao meu coração é que a família que nós temos, e aqui, quando eu falo família, eu não estou falando apenas do cônjuge ou de filhos, eu estou falando a família que você pertence, porque você pertence a uma família, você tem origem a partir de uma família. A família nos foi dada por Deus, e ela é uma dádiva do céu, ela é uma graça de Deus. A família, ela na terra, ela faz a representação daquilo que nós chamamos de a família do céu. Em que sentido? No sentido de que nós temos família na terra
porque Deus espelha na terra a própria lógica da eternidade, da Santíssima Trindade, aonde existe uma família. Essa família é a família da Trinitária, aonde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa relação de pericorese ou de amor, relação essa que é eterna. Então, meus irmãos amados, a família que nós temos na terra, ela nos foi dada por Deus e ela faz parte de uma ordem de Deus na criação. Essa ordem é chamada ordem criacional, ou seja, Deus, quando Ele estabelece o mundo, Ele quando cria os céus e a terra, e Ele quando cria os espaços, e Ele preenche os espaços de maneira devida e ordenada. Esse é o relato de Moisés ao registrar o livro de Gênesis, texto inspirado da palavra de Deus. Nós vemos que existe uma perfeita harmonia entre espaço e preenchimento dos espaços, e o sábado, que é o Shabá, ele é o descanso. Então o que nós temos é 3 movimentos de espaço, 3 movimentos de preenchimento dos espaços e um contexto de culto, de adoração, todos ao redor do Criador, celebrando a Deus que descansa da obra da sua criação. Então, meus irmãos, esse movimento, esse formato, ele mostra o Deus grandioso que nos criou, que criou os céus e a terra e que criou tudo que existe. Deus, ele cria o homem. Quando eu digo homem, eu estou dizendo humanidade, ser humano, a sua imagem e semelhança, e diz o texto bíblico que homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Então nós já sabemos aqui que imagem e semelhança de Deus não é apenas o homem, não é apenas a mulher, mas imagem e semelhança de Deus é homem e mulher. Homem e mulher os criou a sua imagem e semelhança. Então nós já aprendemos aqui que a perspectiva da teologia bíblica, já no livro do Gênesis, é de uma teologia complementar, aonde homem e mulher têm relação harmônica, têm relação perfeita e complementar. Não existe superioridade do homem ou superioridade da mulher, mas existe dignidade, que é a imagem e semelhança de Deus, muito embora exista singularidade no homem e singularidade na mulher, e exista complementaridade, ou seja, eles se complementam mutuamente. E o próprio registro mais detalhado no capítulo 2, sobre a criação do homem e da mulher, nos diz que esta complementação entre homem e mulher se dá porque a origem da mulher e do homem é a criação divina, mas o homem foi criado diretamente por Deus e a mulher formada a partir do próprio homem e por isso lhe corresponde. Então todos esses elementos nos mostram que a família, ela faz parte de uma ordem de Deus na criação, aonde Ele estabelece a sua graça. Diz o texto inspirado lá na criação que Ele não só criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, mas Ele os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, nós sabemos que antes da queda, já era propósito de Deus que toda a terra fosse ocupada, a partir de uma instituição que Deus estabeleceu. Essa instituição se chama família. Então, meus irmãos amados, falar sobre a família nesse contexto é falar sobre um projeto de Deus que está em andamento. A família é importante porque a Bíblia diz que quando Deus chamou o patriarca Abraão, Ele o chamou para que ele fosse pai de uma grande nação. Esse é o nome, significado de Abraão. E mais do que isso, que ele fosse pai de muitos povos no sentido espiritual, porque nele seriam benditas todas as famílias da terra. E a promessa está conectada a famílias da terra sendo alcançadas por Deus e sendo abençoadas por Deus. Nós sabemos que essa promessa, ela tem o cumprimento em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Salvador de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nós podemos dizer
que em todas as famílias da terra. Então, com isso, meus irmãos amados, nós estamos apenas dizendo que a família, ela faz parte da ordem criacional de Deus. A família faz parte do projeto de redenção cósmico de Deus. O projeto de redenção de Deus também redime este conceito chamado família. A família tem sido mal compreendida nos dias atuais. Muitas pessoas têm até mesmo depreciado o conceito de família, dizendo até mesmo que no início dos tempos não existia a família, mas que a família é um projeto de colonização, é um projeto de domesticação do homem, é um projeto de imposição de uma lógica machista, ou seja lá o que for, e que a origem da humanidade era, na linguagem de alguns, ou um estado de rebelião e ódio, aonde todos lutavam contra todos, ou um lugar onde existiria uma espécie de coletivismo primitivo, aonde ninguém teria propriedade, ninguém teria identidade, ninguém teria fidelidade, e aonde não existiria relação alguma, seria um caos absoluto. Longe dessa imagem, é a imagem que a Escritura Sagrada apresenta sobre a origem da criação. A criação, ela nasce com uma ordem, e essa ordem foi dada por Deus, e essa ordem é a família. A família faz parte de um projeto de Deus. Até mesmo a igreja, meus irmãos, que é o reino de Deus, que é a manifestação do projeto de Deus de redenção na terra, ela toma o nome de família de Deus. Porque a igreja, ela faz parte do projeto de Deus para a redenção de muitos povos, tribos, línguas e nações e famílias da terra. Então, meus irmãos amados, quando nós olhamos a perspectiva de Efésios, capítulo 1, verso 3, quando o apóstolo Paulo, ele diz, e ele louva a Deus, fazendo uma longa oração, que na língua original é um parágrafo que vai do verso 3 até o verso 14, aonde ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele termina no verso 14 dizendo sobre a obra do Espírito, que é o penhor da glória de Deus. Nós sabemos que Deus, ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora eu queria falar um pouco, não da nossa família da terra, que Deus abençoa e que Deus está redimindo, mas eu queria que nós repensássemos sobre aquilo que Deus diz aqui em Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, que fala sobre a nossa salvação. Veja que Deus, por meio da obra da Santíssima Trindade, Ele trabalha pela redenção do mundo, a redenção da criação, a redenção da ordem criacional, a redenção dos céus e da terra, a redenção de tudo que existe, e isso nos enche de esperança, porque esse texto está falando também da redenção da minha casa, da minha família, para a glória de Deus. Então veja só o que diz o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus abundantemente derramou sobre nós em toda sabedoria, prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Esse parágrafo, meus irmãos, é um parágrafo maravilhoso das Escrituras Sagradas, porque ele nos diz que Deus, ele começou uma obra salvadora e ele há de completá-la até o final. Ele começa essa obra no seu conselho eterno, diz a palavra, porque bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa das regiões celestiais. Ele é aquele que nos escolheu em amor e graça por meio do Filho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, ou seja, faz parte do plano eterno da família trinitária, que nós tivéssemos a redenção. E a palavra diz que o Espírito Santo, que é o autor e consumador da vida, ele regenera o coração dos crentes, os convence do pecado, da justiça e do juízo, quando eles andam distantes e errantes longe de Deus, e ele os sela com o selo da redenção para o resgate da propriedade, a propriedade de Deus. Ele nos diz que em Cristo ele abençoa o seu povo, ele possibilita a redenção por meio da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, e ele derrama o seu sangue precioso para que tenhamos vida no seu nome. Mais do que isso, Jesus Cristo, ele não só é o Salvador individual dos seres humanos, mas ele é aquele que redime o cosmos, redime a criação, para que ao nome de Cristo todas as coisas no céu e na terra encontrem a sua razão e sentido. Jesus é o centro da história, ele é o centro do universo, ele é o centro de tudo que acontece, ele é o Redentor. Então essa mensagem, meus irmãos, ela é a mensagem que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui no capítulo 1. E ele nos diz ainda que o Espírito de Deus habita em nós e ele nos capacita santificando, para que nós sejamos assim santificados até o dia da redenção final. E quando a palavra de Deus vai descrever o que acontece conosco, a Bíblia diz que nós somos adotados na família de Deus, por meio do primogênito que é Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que se nós cremos no Evangelho, nós somos filhos de Deus. Então a Bíblia ela apresenta a linguagem da salvação e conecta a linguagem da família, dizendo que nós agora pertencemos a uma família. Nós somos adotados na família de Deus, nós pertencemos a Jesus Cristo, e isso faz de nós, povo de Deus, esta família que procede de todos os povos, tribos, línguas e nações, e aonde nós estamos em família, estamos em casa, aonde mesmo que eu esteja longe da casa dos meus pais, eu estou em casa, porque eu tenho muitos irmãos, muitas irmãs, muitos pais, muitas mães. É o que diz a palavra de Deus, nós pertencemos a essa família da fé. Agora, o Evangelho não apenas ele me conecta a esta família de Deus, mas o Evangelho ele conecta a minha casa, a minha família, a família de Deus. E desta maneira, Deus ele começa um movimento de redenção das famílias da terra. Então é isso que eu quero que você considere hoje, que Deus ele conecta a nossa casa, ele conecta a nossa família por causa do Evangelho de Jesus Cristo à história da redenção, e nós passamos a fazer parte da história da redenção, e talvez o Evangelho entrando na nossa história, talvez o Evangelho entrando na nossa casa, isso pode ser salvação para outros, do nosso lar, da nossa família, da nossa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso Deus, ele deseja que o Evangelho ele entre
nas casas, nos lares, nas famílias da terra, e que o nome dele seja invocado em todos esses lugares, e que ele vá redimindo as casas, os lares e as famílias. E quando isso acontece, meus irmãos, duas coisas vão acontecer. Nós vamos perder e vamos ganhar. Nós vamos perder por quê? Porque uma das exigências do discipulado de Jesus é o abrir mão. Então há um sentido de perda, há um sentido de radicalidade, há um sentido de deixar para trás, há um sentido de seguir o Mestre, há um sentido de urgência na proclamação do Evangelho. Nós somos agora chamados a segui-lo, família da fé, servindo a Deus. Então isso significa que a lealdade maior, a autoridade última, o relacionamento prioritário é com Deus, que nos redime. Ele não negocia isso, Ele exige que nós sejamos seus seguidores e que nós tenhamos essa prioridade absoluta a Deus, porque Ele é o Senhor e Salvador e o Pai que nos abençoa nas regiões celestiais. Agora, contudo, se isso acontecer de fato e você se tornar um verdadeiro crente, você vai descobrir que quando você abriu mão, você não perdeu. Aí é outra história. Porque aquele que agora é guiado e conduzido por Deus, ele vai viver agora na sua casa, no seu lar, na sua família, nas suas relações, como alguém que foi enviado por Deus, que é comissionado por Deus a dar o testemunho da sua fé no seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ele vai descobrir que no Evangelho existem princípios para que a nossa família seja a família que ela deveria ser, que a redenção propõe, e é exatamente isso que pode resgatar nossas famílias. Meus irmãos amados, o Evangelho não veio para destruir famílias. O Evangelho veio para que as famílias encontrassem o sentido delas, para que as famílias pudessem ser alcançadas e redimidas como princípios da criação de Deus, para que os relacionamentos eles não viessem a se autodestruir, porque existem traços pecaminosos que agem na vida humana, para que as relações entre pais e filhos, elas possam superar traumas e ressentimentos agudos e possa haver uma reconciliação tal, reconciliação essa que só é possível por causa do sangue de Cristo, que reconciliou todas as coisas no céu e na terra. Meus irmãos amados, o Evangelho de Jesus Cristo, ele se manifesta na família para que irmãos, eles possam fazer as pazes e não mais andar rompidos. O que certamente afeta a casa, a vida, o relacionamento e os descendentes de uma família. O Evangelho ele entrou na história para que a redenção começasse a operar em todos os ambientes, e especialmente nos lares e nas casas, aonde o nome dele é invocado. E quando o Evangelho genuíno, ele chega num lar e numa família, no início ele pode gerar grande confusão, mas se nós tivermos a sabedoria de Deus e o compromisso verdadeiro, e buscarmos graça de Deus para proclamar o Evangelho, em pouco tempo, isso pode ser sinal de salvação para muitos na nossa casa e na nossa família. A salvação de Deus, ela tem uma implicação para a maneira como nós vivemos como família nesta terra. E ela precisa trazer isso muito claro para todos nós. Você pode dizer, mas é estranho falar sobre família na terra, falar sobre relacionamentos concretos e começar falando lá da história da redenção, lá da história da salvação, lá do conselho eterno. Isso é muito estranho, você poderia falar. Por que não falar logo sobre aonde a coisa aperta? Por exemplo, casais que brigaram, filhos que estão de mal dos seus pais, irmãos que não se falam mais. Meus irmãos, é porque justamente
Essa é a ênfase que o Novo Testamento dá ao tema. Porque no Novo Testamento, se você ler com atenção as epístolas paulinas, por exemplo, você vai ver que existe na primeira parte da exposição bíblica das epístolas paulinas, em primeiro lugar, a afirmação da nossa identidade em Cristo, a afirmação de quem nós somos como filhos de Deus, para só então, na segunda parte, de ordem prática, ser aplicada ao contexto das famílias que vivemos. É exatamente o que você vai encontrar aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles nos falam sobre a salvação de Deus. O capítulo 1 nos diz que o Deus triuno, ele é o autor da nossa salvação. O capítulo 2 nos diz o cenário em que Deus nos salvou. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, quando eu não tinha nada de bom a oferecer, quando eu rumava para a morte e destruição, quando eu estava morto por minha própria vontade e escolha, Deus, Ele do céu brilhou com a luz da sua graça e Ele interviu me salvando, me resgatando da morte, me trazendo para a vida e renovando a minha esperança e me dando a iluminação da graça de Deus. Por isso eu sou filho de Deus, por causa da obra de Jesus, do amor do Pai e da redenção por meio do Espírito. Então o capítulo 2, ele nos diz o cenário da divina eleição, que estávamos mortos nos delitos e pecados. O capítulo 3, ele começa a falar sobre a vocação, o chamado de Deus aos povos da terra, aos gentios, a ideia do apostolado. O capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé do povo de Deus. E aí, finalmente, você chega no capítulo 5, aonde ele vai falar sobre os frutos da luz e as obras das trevas, e ele vai nos dizer que nós estamos numa batalha espiritual em que nós precisamos deixar a nossa natureza humana morrer para que uma natureza redimida, formada segundo Deus, em Cristo, ela possa florescer, dando fruto e fruto do Espírito. É exatamente nesse contexto de santificação que ele começa a falar sobre o lar cristão, sobre as famílias, a partir de agora, na vida do salvo e do redimido diante de Deus. E eu convido você a abrir agora, então, em Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. E aí você começa a observar comigo que ele vai falar no verso 22 até o final do capítulo, ele vai falar sobre relação marido e mulher. É exatamente o que ele apresenta no verso 22 até o verso 33. E o que ele vai dizer em linhas gerais? Ele vai dizer que as mulheres, elas devem estar ligadas ao seu marido na sua missão, que é a palavra submissão, que não tem a conotação que se tomou ao longo do tempo, mas submissão significa estar alinhado na mesma missão, estar sob a missão maior. Então essa é a ideia de submissão. E a ideia de submissão é que a família, ela trabalha com uma missão única, ela não divide missões, ela tem uma missão única e ela só pode dar certo se todos da família caminharem na mesma direção. Essa é a ideia que está aqui. E o contexto, se você olhar, está no verso 21, porque no verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se diz que a mulher se sujeita ao marido, também diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque a ideia aqui é de sujeição mútua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nenhuma mulher vai ter dificuldade de aceitar uma liderança que pareça com Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, que o mandamento ele tem uma correspondência, e essa correspondência é que o marido precisa ter a mesma atitude e disposição de Cristo para com a igreja.
Então você vai vendo que aquela obra da salvação, ela começa agora a ser trazida, as implicações da salvação no contexto dos relacionamentos, e isso vai afetar a maneira como marido e mulher devem se reconhecer e se tratar. Nós aprendemos aqui que tensões que foram agravadas pelo pecado não faziam parte da criação, mas foram consequências pecaminosas que entraram no mundo. O homem, ele não exerce uma liderança muitas vezes amorosa como Cristo amou a igreja. E a mulher, por sua vez, não gosta de aceitar a liderança. E como consequência, nós vamos ter conflitos de toda sorte. Além disso, nós vamos vendo que a obra redentora, por meio de Cristo, exposta aqui na palavra, ela vai possibilitar que famílias vivam não mais como viviam, mas agora como Cristo que salvou a igreja faz com que nós venhamos a viver à luz da palavra de Deus. Então há um mandamento aqui de relacionamento, de respeito, de responsabilidade mútua, de tratamento amoroso, e isso acontece porque essa é a implicação da própria salvação e da própria redenção no âmbito do nosso lar. Também, se você olhar comigo, no capítulo 6 da Epístola aos Efésios, no verso 1 até o verso 4, nós vamos encontrar a descrição do relacionamento entre filhos e pais. E aqui você também vai encontrar o seguinte: o pecado corrompeu relacionamentos entre pais e filhos e pais, mas Deus, por meio da redenção e da salvação em Cristo, agora Ele começa a redimir todos os relacionamentos humanos e também o contexto familiar. Capítulo 6, verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a tua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demoestação do Senhor. Então veja aqui, meus irmãos, que interessante. Nesse contexto, ele está dizendo o seguinte, que os filhos devem obedecer os pais e honrar os seus pais. E a obediência, ela está ligada ao pátrio poder, ou seja, o tempo em que os filhos estão sob a ordem e a guarda desses pais. Os pais respondem pelos filhos e os filhos devem obediência aos pais nesse contexto. Mas depois que passar esse contexto, há um princípio que nunca vai mudar. Eu posso não ter mais o pátrio poder, mas existirá a necessidade da honra. Honra. E a honra, ela acompanha toda a vida. Eu sempre terei que honrar meus pais. Então esse princípio, meus irmãos, é muito importante, porque ele nos ajuda a compreender que a salvação de Deus, ela tem implicações na maneira como os filhos se relacionam com seus pais. E há um dos pontos aonde nós temos muito traumas e dificuldades, até mesmo para entender o amor de Deus, é no conceito de paternidade. Paternidade divina não é compreendida porque, às vezes, a relação com a figura paterna, para muitas pessoas, foi traumática, machucou por alguma circunstância humana. Mas a própria redenção e a própria revelação de Deus, e da própria revelação de Deus Pai como um Deus de amor e graça, pode restaurar esta imagem e pode nos ajudar a cumprir a palavra de Deus e os mandamentos. Por sua vez, os pais, eles têm o dever de educar os filhos com todo cuidado, com todo zelo, mas diz aqui que eles não podem ultrapassar os limites, que são os limites emocionais, estruturais dos próprios filhos. Não estamos falando de não corrigir o erro, de não corrigir uma criança que se demonstre assim, mimada, não é nada disso. O que nós estamos falando é passar dos limites mesmo. É quando se rompe esses limites e se leva à ira.
os filhos. Então a palavra de Deus diz que esse tipo de distorção nas relações aconteceu por causa do pecado, mas a redenção que Deus nos dá em Cristo também alcançou o nosso lar, também alcançou a nossa família, também alcançou os nossos relacionamentos. Deus, Ele está estabelecendo agora, quem pertence a Deus precisa viver sob a ordem de Deus e a ordem da criação de Deus. Ele estabeleceu a família para viver na harmonia dEle. Então, meus irmãos amados, falar sobre a família é falar também sobre as bênçãos espirituais que Deus nos dá em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 3. Que bênção espiritual Deus nos dá no contexto da família? Em primeiro lugar, eu pertenço à família da fé. Eu sou filho de Deus. Eu sou adotado como filho de Deus e pertenço à família da fé. Segundo lugar, Deus, Ele começa a redimir a minha história, Ele começa a redimir a nossa casa, Ele começa a redimir as nossas famílias. Terceiro lugar, eu preciso entender que a família que eu tenho, ela é graça de Deus, ela é dádiva de Deus, ela é instrumentalidade de Deus para a minha vida. Talvez o Evangelho está entrando na minha família, porque um dia eu entreguei a vida a Jesus Cristo e o reconheci como Senhor e Salvador, e isso foi fruto da graça de Deus na minha vida, mas mais do que a graça de Deus na minha vida, isso pode ter sido o começo da história da redenção no meu lar, na minha casa, na minha família, e portanto Deus, Ele tem uma obra redentora. Eu, como filho de Deus, eu preciso me lembrar, a família que eu tenho, foi Deus quem me permitiu ter. A família que eu tenho, foi Deus quem me permitiu conviver. E por isso, eu devo orar pela minha casa, eu devo orar pela família, eu devo pedir que Deus abençoe o meu lar e que Ele abençoe dia a dia, porque nós somos filhos de Deus. E agora a redenção, que é colocar em ordem a nossa casa. Meu irmão, minha irmã, como anda o seu lar? Como anda a sua casa? Como anda a sua família? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: a redenção está acontecendo na sua vida, para que Deus venha redimir todas as áreas da sua vida e os seus relacionamentos. Ele pode tornar um casamento que perdeu o horizonte num casamento que é restaurado pela sua graça e poder, aonde verdadeiro milagre de Deus pode acontecer. Ele pode pegar uma imagem distorcida de figura dos pais e Ele pode restaurar essa imagem por meio do nosso Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode ajudar aqueles relacionamentos quebrados, fraturados, rompidos, aonde todos aqueles que se machucaram ao longo do caminho foram se agredindo. Ele pode tornar um lar de reconciliação, amor e graça, aonde o Evangelho floresce, aonde a vida floresce. Ele pode fazer com que filhos que andam distantes dos pais emocionalmente e pais que andam sem compreender os seus filhos, sejam reconciliados pelo poder e graça do Evangelho. E mais do que isso, Ele pode fazer com que lares que não invocam mais o nome do Senhor, se tornaram frios e apáticos, eles experimentem um genuíno avivamento que Deus traz, fazendo com que vida, transformação e graça aconteçam, transformando os nossos lares em verdadeiros ambientes da missão, da adoração e da graça de Deus em Cristo Jesus. Você não deve desistir do seu lar, você não deve desistir da sua família, você deve reconhecer o Senhor e lembrar que Deus pode redimir o seu lar e a sua casa e a sua família. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Talvez você está ouvindo essa mensagem e pensando assim:
mas eu estou sozinho nessa terra, eu vim a trabalho, eu estou distante de qualquer familiar. Ainda que essa fosse a verdade sobre você, essa verdade não resume quem é você. Porque a Bíblia diz que você pertence à família da fé e que você nunca está sozinho. Deus caminha com o seu povo. E mais do que isso, aonde nós chegamos, nós temos irmãos, nós temos pais, nós temos mães, nós temos família e no porvir, a vida eterna. Deus, ele tem redenção para a família. A igreja é família de Deus, povo redimido, chamado por Deus para ser propriedade sua. E o testemunho no lar, por meio do Evangelho de Cristo, pode transformar o nosso lar e a nossa família. Queria falar um pouco sobre meu pai. Meu pai foi uma pessoa incrível em vários aspectos. Ele trabalhador, trabalhava muito e uma pessoa que, com muito jovem, ele saiu do contexto familiar seu e ele foi a São Paulo, residir na casa de um tio. E quando ele foi residir ali, com 14 anos, ele conheceu minha mãe e era o melhor amigo da minha mãe, né? E depois se tornou o esposo. Meu pai, ele enfrentou muitas dificuldades na sua formação, muitos traumas. Ele teve uma educação rígida, rigorosa. Ele teve uma dissolução familiar. Ele enfrentou algumas lutas e ele tinha um sentimento de revolta muito grande por todo esse período. Meu pai, ele se tornou uma pessoa, na perspectiva espiritual, muito cética, muito dura. E quando eu tive a experiência da conversão dentro de casa, depois foi a minha mãe, isso se tornou um pé de guerra dentro do meu lar. Mas eu me lembro de algumas cenas difíceis, e uma delas que eu me recordo foi do meu pai chutando as Escrituras Sagradas, num contexto de ira. Meus irmãos, no início a gente queria falar toda hora da salvação, mas com o tempo Deus foi nos dando sabedoria que não era assim. Passado um tempo, eu tive o privilégio de orar pelo meu pai, num contexto de enfermidade que ele passou, e ele experimentou cura de Deus mesmo, e isso foi algo que tocou no seu coração. Nunca mais, embora ele não fosse convertido ainda, ele desrespeitou qualquer aspecto da fé. Mais à frente, eu tive o privilégio de participar do batismo do meu pai, quando o Evangelho o alcançou e ele foi salvo, ele foi redimido, ele foi resgatado por Deus, e eu participei do culto do seu batismo. O Evangelho, ele pode entrar no nosso lar, na nossa casa, e por mais que sejam lutas e dificuldades, Deus, ele está trazendo redenção para as famílias da terra. Não desista, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de ser servo de Cristo e de clamar pelo seu lar, pela sua casa e pela sua família. Reconheça a sua família como um presente de Deus e ore por ela. E lembre-se, Deus, ele pode redimir e transformar o seu lar. Que Deus abençoe aos amados irmãos e que essa palavra possa falar ao coração de cada um dos filhos de Deus. Lembrando que Deus é quem opera esta obra de redenção, resgatando e trazendo todas as coisas conforme a sua vontade. Ele abençoa o seu povo com a salvação, mas a salvação de Deus tem implicações para todos os aspectos da vida, e isso vai ter também reflexo no lar, aonde nós vamos viver, não mais para nós mesmos, mas para Deus. Como eu disse, a perda é ganho, porque eu posso até perder na perspectiva humana alguma coisa, mas se eu entregar a minha vida ao Senhor, Ele coloca todos os aspectos da minha vida no devido lugar. E por isso, tudo passa a fazer sentido.
Coloque-se diante do Senhor nesse momento, vamos colocar de pé. E nesse momento nós vamos orar por cada lar, por cada família, pedindo a misericórdia e a graça do Senhor, que Deus esteja abençoando as famílias. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. E é o Senhor, ó Deus, quem sabe a circunstância familiar de cada um dos teus filhos. Pode ser, ó Deus, que existam sonhos adiados. Sonhos adiados. Isso aconteceu em famílias do teu povo e a Escritura registra isso. Mas se for o caso, lembra também, ó Deus, que o Senhor não desampara ninguém. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que se passa no íntimo de cada um. Pode ser que tenha relacionamentos rompidos ou quebrados. Se for assim, Deus, faça o que o homem não pode fazer, conserte o que para nós não tem conserto. Pode ser que seja um afastamento, uma frieza espiritual, uma apatia. Senhor, então gera um genuíno avivamento no lar, para que busquemos o Senhor com renovada fidelidade. Pode ser a necessidade de conversão de filhos. Senhor, converte os filhos e inclina-os à palavra de Deus, à verdade do Evangelho. Faça deles crentes, servos teus, missionários, pastores ou homens e mulheres de Deus em outros ambientes, mas crentes. Senhor, pode ser que o problema seja outro. Pode ser que nós temos uma história, um histórico familiar difícil. Qualquer que seja, restaure em nós a visão da família. E que a gente se lembre que somos adotados na família da fé em Cristo Jesus. E que a referência da paternidade é Deus Pai, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Portanto, um Pai de amor e graça, que consola, que salva e que redime. Senhor, que nós possamos experimentar a Tua graça e o Teu agir todos os dias.